Varela Jonas71 @gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, para o Senhor nosso Deus Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso e infinito único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Ezequiel. Continuaremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, Um Coração Novo. É o livro do profeta Ezequiel, é o 7º livro profético, entre os livros proféticos, né? O livro do profeta Ezequiel é o 7º livro profético e o 35º livro do Antigo Testamento, na nossa contagem geral. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, ainda na sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta, no seu capítulo 23, em todos os seus 49 versículos. 49 versículos, exatamente. Vamos para a leitura, não é? Vamos para a leitura. Justamente. Primeiro tópico do capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel é uma história de prostituição. Recebi esta mensagem de Javé, criatura humana. Havia duas mulheres, filhas da mesma mãe. Desde moças elas se prostituíram no Egito. Desde que caíram na prostituição, deixaram estranhos acariciar seus seios e apalpar seus peitos de adolescente. A mais velha se chamava Oola e a mais nova Oholiba. Elas eram minhas esposas e tiveram filhos e filhas. Oola é Samaria e Oholiba é Jerusalém. Oola ainda estava comigo quando se prostituiu, deixando-se seduzir pelos seus amantes, os assírios, militares vestidos de púrpura, chefes e governantes, todos jovens sedutores montados a cavalo. Ela se entregou como prostituta para toda a classe alta dos assírios, para todos aqueles por quem se deixou seduzir, e acabou se contaminando com seus ídolos imundos. Ela não tinha esquecido seu tempo de prostituta no Egito. Quando ainda crianças já dormiam com ela, apertavam seus seios de adolescente e tinham relações com ela. Por isso eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, pelos quais ela se deixou seduzir. Eles puseram à mostra as partes íntimas dela, agarraram seus filhos e filhas e a mataram ao fio da espada. Ela se tornou caso famoso entre as mulheres por causa do castigo que sofreu. Sua irmã, Oholiba, viu tudo, e as suas paixões foram ainda mais indecentes que as dela, e a sua prostituição foi mais desavergonhada. Ela também se deixou seduzir pelos assírios, chefes e governantes, militares impecavelmente vestidos, montados a cavalo, todos jovens e sedutores. Então eu vi que o caminho de uma era tão imundo quanto o da outra. Mas Oholiba multiplicou mais ainda suas prostituições. Ela viu desenhadas na parede figuras de caldeus pintadas de vermelho, com cinturões e turbantes, com aparência de escudeiros, fiel retrato dos babilônios naturais da Caldeia. Ela se deixou seduzir pelas figuras que lhe causaram grande impressão e mandou mensageiros à Caldeia. Então os babilônios vieram dormir com ela e a contaminaram com suas prostituições. Ela se contaminou com eles e depois sentiu nojo deles.
ela revelou o seu temperamento de prostituta e mostrou sua nudez. Então eu tive nojo delas, como tinha sentido nojo de sua irmã. Então, repetindo, então eu tive nojo dela. Então eu tive nojo dela, como tinha sentido nojo de sua irmã. A partir daí, ela só foi aumentando as suas prostituições, lembrando seu tempo de moça, quando era prostituta na terra do Egito, e se entregava apaixonadamente a seus homens, que têm pênis como de jumentos e orgasmo como o de garanhões. Você voltou à sua juventude devassa no Egito, quando apertavam seu peito e apalpavam seus seios de adolescente. Por isso, ó Liba, assim diz o Senhor Javé, de repente eu levantarei contra você os amantes de quem você teve nojo. Vou trazê-los de todos os lados, os babilônios com todos os caldeus, as tribos de Facude, de Som e de Coa, os assírios todos, jovens sedutores, chefes e governantes, capitães e oficiais, todos montados a cavalo. Do norte virão contra você carros e carruagens, uma grande multidão de gente com escudos gigantes, repetindo, uma grande multidão de gente com escudos grandes e pequenos e com capacetes, vai atacá-la de todos os lados. Então eu apresentarei diante deles a causa, e eles julgarão você de acordo com a lei deles. Descarregarei o meu ciúme contra você, e eles a tratarão com cólera, cortando-lhe o nariz e as orelhas, e os sobreviventes morrerão ao fio da espada. Pegarão seus filhos e filhas e jogarão no fogo o que restar de você. Vão arrancar-lhe as roupas e pegar seus enfeites. Assim acabarei com a sua devassidão, com a sua vida de prostituta desde o tempo do Egito. Você não colherá, repetindo, você não olhará mais para eles, nem se lembrará mais do Egito. Assim diz o Senhor Javé, vou entregar você nas mãos daqueles de quem você não gosta mais, nas mãos daqueles de quem você agora tem nojo. Eles a tratarão com ódio, pegarão para eles tudo o que você ganhou com o próprio trabalho e depois abandonarão você nua e sem roupa, ficando descoberta e a indecência de sua vida de prostituta. A sua devassidão e prostituição provocaram tudo isso, pois você se prostituiu com as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu o mesmo caminho da sua irmã, por isso eu colocarei na sua mão a mesma taça dela. Assim diz o Senhor Javé, você beberá a mesma taça da sua irmã, uma taça funda e larga, você vai se tornar motivo de caçoada e zombaria, tão grande é a sua taça. Você ficará cheia de embriaguez e náusea. E, repetindo, você ficará cheia de embriaguez e náusea. A taça da sua irmã Samaria é uma taça de pavor e destruição. Você a beberá e a esvaziará até a última gota. Depois você segurará os cacos rasgando o seu próprio peito, porque assim eu falei, oráculo do Senhor Javé. Por isso, assim diz o Senhor Javé, dado que você se esqueceu de mim e me virou as costas, agora carregue também sua devassidão e prostituições. Javé me disse ainda, criatura humana, você é quem vai julgar, ó
Oola e Oholiba. Criatura humana, repetindo, criatura humana, você é quem vai julgar Oola e Oholiba. Denuncie as suas abominações. Elas cometeram adultério e têm sangue nas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos e ainda puseram no fogo para queimar, em honra deles, seus próprios filhos, que elas tinham gerado de mim. E ainda me fizeram isto naquele dia: profanaram o meu santuário e violaram os meus sábados. Depois de terem matado seus próprios filhos em honra de seus ídolos, ainda no mesmo dia entregaram no meu santuário e o profanaram. Repetindo, depois de terem matado seus próprios filhos em honra de seus ídolos, ainda no mesmo dia entraram no meu santuário e o profanaram. Agora sim, entraram no meu santuário e o profanaram. Foi isso que elas fizeram dentro da minha casa. Além disso, mandaram buscar longe alguns homens, mandaram mensageiros e eles vieram. Você tomou banho, pintou os olhos e se enfeitou para eles. Depois se reclinou num sofá magnífico, tendo à frente uma bem preparada mesa, e sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Ouvia-se o vozeiro de uma despreocupada multidão. A ela se juntou grande número de homens, vindos de todos os pontos do deserto. Eles colocavam pulseiras nos braços dela e na sua cabeça uma coroa preciosa. Então eu disse a essa que era usada pelos adúlteros: agora é ela quem se entrega às suas prostituições. Foram ao contrário dela, como se vai a uma prostituição. Repetindo, foram ao encontro dela, como se vai a uma repetindo até 200 vezes se for preciso, me perdoe. Vamos aqui. Foram ao encontro dela, como se vai a uma prostituta. É assim que procuraram Oola e Oholiba, essas duas mulheres depravadas, mas homens justos é que julgarão essas duas, e a sentença contra elas será a condenação que se dá a mulheres adúlteras e assassinas, porque elas cometeram adultério e estão com as mãos manchadas de sangue. Por isso, assim diz o Senhor Javé: convoquem uma assembleia contra elas e que sejam entregues ao terror e ao saque. A assembleia as apedreje e as mate pela espada. Que seus filhos e filhas sejam assassinados e suas casas sejam incendiadas. Assim eu acabarei com a devassidão desse país, e todas as mulheres receberão uma advertência e não imitarão as devassidões delas. Vocês duas receberão, repetindo, vocês duas receberão as consequências de sua própria devassidão, vão suportar o peso dos pecados de idolatria e ficarão sabendo que eu sou o Senhor Javé. Aqui nós concluímos hoje a leitura do capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do mesmo. No próximo vídeo nós explicaremos o capítulo 23, porque hoje não dá tempo, por causa do tempo aqui do vídeo, né? A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá. Próximo vídeo, explicações do capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá.